Pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer mais uma live falando sobre gestão, falando sobre o eu gestor e o eu indivíduo. Até aproveitando a oportunidade, comentar que essas lives que eu tenho feito, sempre voltadas para a gestão, sempre falando também a respeito de educação, falando a respeito de saúde como um todo. Então pode ser que em algum momento possa dar a impressão de assuntos muito misturados, mas sempre, na verdade, está sempre seguindo essa linha de saúde, educação, gestão, comportamento organizacional, sempre voltado para esse aspecto, né? A criação de conteúdo para esse fim. Pode ser que outros projetos na frente surjam, mas no momento são esses que estão sendo desenvolvidos. Ontem fiz uma live a respeito de empoderamento feminino, que é um projeto aí de 7 ou 8 mulheres, que vão estar trazendo ferramentas e dicas e informações a respeito do empoderamento feminino, não necessariamente dentro do campo organizacional, tá bom? Hoje eu vou falar com o Eduardo, que foi uma outra pessoa que fiz uma live com ele, falando sobre cultura e processos. Hoje a gente vai falar sobre o eu gestor e o eu indivíduo. Essa dicotomia, né, que nós gestores temos que ficar sempre lidando dentro da organização. Até que ponto sou eu e até que ponto é o gestor e até que ponto, na verdade, somos os dois numa pessoa só. Vou chamar ele aqui já para a gente começar a nossa conversa e já agradecer quem já entrou aqui na live. Olá, Daniel. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Como é que você está? Eu estou bem. E você? Ótimo. Que Preparado bom. aí para o pro nosso assunto aí? Sim, sim, vamos lá. Né, vamos começar hoje mais um tema bastante instigador, né? Bem legal. É, que basicamente é falar do nosso dia a dia, da nossa história, Nosso do que a gente dia, já vive o dia a dia mesmo, né? com certeza. Bom, então, É, hum. pode falar. Não, então já começando, né, falando sobre esse tema da questão do eu gestor e do eu indivíduo, né, esse conflito que existe entre essas duas pessoas, eu queria passar a palavra para você já começar a fazer os seus comentários e a gente desenvolvendo aí. Então, a gente vai falar de um tema, né, onde uma palavra aparece duas vezes, né? O eu, né? Como o eu interfere diretamente na nossa vida, seja profissional, seja na nossa vida pessoal, né? O eu voltado para a sociedade, o eu voltado para a cultura, o eu voltado para o mundo corporativo, né? Uhum. Então, a gente tem esse hábito, né, de falar muito do eu gestor, né? O eu gestor é o eu passageiro às vezes, né? Eu estou gestor atualmente, né? Você está gestor, mas o eu sou eu sempre, né? Então nós temos nossas essências, nossas convicções. Para isso a gente pesquisa, estuda, se prepara, né? Então acho que a gente conseguiu preparar um material bem interessante para esse bate-papo de hoje à noite. Então não queria deixar de falar, né? Assim, a gente sempre pensar sempre no eu, né? A busca dessa perfeição, se assim a gente pode dizer, do eu, né? Eu como indivíduo nesses cenários que eu falei, mas nunca esquecendo, né, do eu como um conjunto de atributos, né, que difere uma pessoa da outra, né, o eu que está voltado para o caráter, né, para tudo aquilo que a pessoa carrega consigo. Então eu acho que tem muita coisa aí para a gente poder discorrer aqui nessa uma hora, né? Acho que vai ser pouco tempo É. para a gente poder falar sobre tudo isso. E aproveitar que quem quiser fazer perguntas, comentários aí, fiquem à vontade que a gente dá um jeitinho, interrompe aqui rapidinho e faz comentários, né? Sim. Dudu, pelo menos eu sinto isso. Hoje já está um pouco mais trabalhado em mim, mas a gente sempre fica naquele impasse, né?
Quando a gente fala do eu indivíduo, e a gente entra na empresa com as nossas culturas, as nossas convicções, os nossos pensamentos, e aí você se depara com aquelas situações aonde a gente até escuta muito isso, né? Aqui dentro, Daniel, você veste a camisa da empresa e você é a empresa. Então você é aqui, é como se, vamos dizer assim, você aqui é um CPF e você tem que desenvolver o seu papel de gestor. Quando a gente fala em desenvolver o papel de gestor, quando eu comento isso, eu estou falando sobre a questão de você, ah, em alguns momentos, desenvolver algumas posturas mais duras, uma postura às vezes um pouco autoritária, e às vezes uma postura também mais flexível. A gente fica viajando muito nesse campo, né, de ser respeitoso, ser respeitado, e às vezes você tem que ser mais enérgico, porque aí a conduta do funcionário, do seu colaborador, está um pouco mais desleixada, e às vezes a gente mesmo, né, porque nós somos gestores, mas a gente também é colaborador, a gente é liderado por alguém. Sim. E aí, muitas das vezes, a gente está numa situação onde o seu coordenador ou o seu líder, ele é bem duro com você. E aí você precisa desdobrar essa palmatória com seus liderados. E muitas das vezes eu vejo que tem alguns coordenadores que eles fazem essa palmatória sem filtro. Sim. E aí, sabe aquela coisa tipo, já que eu sou um pau mandado, já que é para me chamar a atenção da equipe, então já que foram duro comigo, eu vou ser duro com todo mundo também. E eu acho que às vezes não é bem por aí. Deveria ter um filtro, né, do que a gente recebe para o que a gente passa, né? Isso é um papel do gestor em qualquer nível, né, que ele esteja, seja no nível mais alto ou um nível talvez mais inferior, mas ele deve sempre passar para a sua equipe, enfim, para os seus liderados, de uma forma filtrada. Uma coisa que é importante, né, que você falou bem no iniciozinho, né, quando a gente chega numa empresa, a gente recebe como se fosse um CPF, uma identidade que a gente tem que incorporar daquela empresa. Sim. Isso é comum, né, acontecer nas empresas. Eu passei por algumas empresas com diversos perfis diferentes de trabalho, perfis de liderança, a qual eu tinha talvez que me reportar direto com o dono, outros já tinha vários intermediários, enfim. Eu particularmente, né, tenho como convicção um pouco de medo desse vestir a camisa, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque você veste a camisa, mas você tem a sua essência, né? Você tem a sua o seu caráter, como a gente acabou de falar aqui um pouco atrás, Uhum. né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não burlar, né? Não ser furtado da nossa real imagem, da nossa real individualidade, né? Então, assim, eu sempre falo muito, né, com todos que trabalham comigo, enfim, na minha vida profissional, a questão do posicionamento, né? A gente tem que ter posicionamento, saber se posicionar para a equipe. Às vezes é importante liderar para cima, né? Porque nem sempre quem está acima lidera da forma correta quem está abaixo. E Uhum. isso é uma maneira de liderar muito difícil, né? Quando você não tem quem te lidera de uma forma correta e você tem que demandar liderar para cima. Mas a questão do receber a demanda, como você falou, e sair massacrando, né? Sair na palmatória, vamos dizer assim, né? Em sequência, com todos os seus liderados, isso é um grande erro, né? É uma falha que acaba até desmotivando todo o trabalho, né? Em grupo que você, em equipe, em grupo que você constrói ao longo de muito tempo, porque, como a gente falou, as pessoas são indivíduos. A gente tem que entender o tempo de cada um, né? Às vezes um evolui de uma forma muito mais rápida, outros demora mais um pouco. Então a gente tem que entender como líderes, né? Enfim, como gestor, essa questão do tempo de cada um. Uma coisa importante também a gente falar aqui no iníciozinho da live é a diferença entre o gestor e o gerente. As pessoas às vezes confundem muito esse papel, né, que gestor é gerente, né? O gestor, na maioria das vezes, ele gere, né? Ele é um entusiasta, ele faz
seguidores, né? É aquela mesma historinha do passado, chefe versus líder, né? Uhum. O gestor e o gerente, basicamente, também tem uma dicotomia entre essas duas palavras. O gerente está visado sempre, né? Ele visa sempre o resultado, né? Independente, às vezes, da forma com que vai acontecer esse resultado, né? O gestor, ele abraça a causa, né? Tem Uhum. essa diferença. Então, deixei também para gente, para você também dizer aí o que você acha do que eu estou falando. Enquanto isso, Uhum. eu vendo aqui que botaram uma perguntinha aqui que eu não estou conseguindo achar. Ah, tá. Eu vi a pergunta, foi do Lucas. Ele comenta sobre esse limite, né, entre o eu gestor e o eu indivíduo. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou trazer até uma outra situação, na verdade, também para complementar, mas assim, eu vejo que o limite ele é muito constante, ele é dinâmico, porque ao mesmo tempo em que eu determino às vezes o limite, né, no comportamento ou no meu próprio modo de ser dentro da empresa, onde eu preciso de mostrar um posicionamento com seriedade, eu preciso demonstrar que, na verdade, é eu dar valor a mim mesmo enquanto colaborador. E aí isso acaba eu dando valor para a própria empresa. É fazer valer a minha posição dentro da empresa. Muitas das vezes eu não preciso fazer uma coisa imposta para os colaboradores, porque em alguns momentos o pessoal já sente essa liderança de uma forma institucional, ali é muito normal, eu não preciso reforçar isso a todo momento, né? Você vê que às vezes tem uns colegas que ficam assim, mas quem manda aqui sou eu, mas quem está falando Uhum. aqui sou eu. Quando a pessoa chega nesse nível é porque ela já perdeu o controle da situação, então ela precisa ficar impondo. Então, respondendo o que ele falou ali, se existe um limite, esse limite existe, mas ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que eu acabo sendo, dando o meu exemplo aqui, muito sociável com a minha equipe, eu acho que numa outra live eu comentei com você, que eu sou muito próximo a eles, de ficar trazendo coisas do meu mundo pessoal mesmo para eles, tipo, nossa, ontem não dormi legal, aconteceu uma coisa com a vizinha, isso me incomodou, para poder trazer a equipe para eles verem que eu sou um ser humano e que eu existo, eu não sou um robô. Mas, ao mesmo tempo, existe um limite. É porque da Eu mesma abro, forma. Sim, mas pode nem falar. tanto. Eu abro, mas nem tanto, entende? Então, isso fica numa situação muito dinâmica e linear ali. É. Na verdade, né, assim, não existe. Existe o limite, vamos dizer, né? A gente tem que dar um certo limite a determinadas situações, obviamente, mas esse limite, como você falou, ele é dinâmico, ele não é linear, né? Ele não é não me proíbe de ter uma relação próxima do meu colaborador, no sentido de, se eu estou no refeitório, tomar um café e convidar esse colaborador para tomar um café comigo, Uhum, né? E trazer situações do dia a dia, como você falou, não dormi bem, estou com um problema X, problema Y. Isso faz parte da liderança, né? Essa liderança participativa, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai falar um pouco dos perfis de liderança, mas isso também faz parte da liderança. Se a gente tem uma liderança coercitiva, né? Aquela liderança que proíbe, que impede, que inibe, né? Você não acaba trazendo a equipe para você. Então você precisa sempre estar próximo. E a autoafirmação, né, do eu ser líder, eu sou o líder, eu que mando, eu que, né, isso uhum. é a mais pura Tiro utopia no e a pé. mais pura, oi? É um tiro no pé, né? É um tiro no pé, porque né, existe aquela liderança nata, né? Muitos já são líder por natureza, a gente sabe disso. Não precisa levar o nome de gerente, de líder tal, enfim, líder de equipe, coordenador, gerente, superintendente, porque já tem a liderança nata. E aí existe também aquelas pessoas que você desenvolve, trazendo Uhum, para perto de você. Né? Esse é uma grande, é, como eu posso dizer, um grande desafio da liderança, né, é o desenvolvimento da pessoa. Né? Eu penso muito por onde eu passo, né, por onde eu passei na minha vida, aonde eu deixo, como eu vou deixar o meu seguidor. Né? Eu vou sair, eu vou deixar seguidores. Linha de sucessão, por sim. exemplo, né? Eu saio, será que eu deixo alguém preparado para assumir o meu lugar? Né? Então a gente tem sempre esse limite, né, que o Lucas colocou lá em cima,
tem que existir um certo limite de liberdade, vamos dizer assim, né, e de Uhum. respeito, mas esse respeito não impede de você, como eu falei, de tomar um café, ou até mesmo de ir a um happy hour à noite com a equipe. Isso Sim, não é crime, né? As pessoas às vezes confundem, é porque você é o gerente, é o fulano, é o ciclano, você não poderia estar com a gente aqui tomando num happy hour. Isso aí já é do século passado, é, né? Século passado, onde a liderança ficava num pedestal, né? A não se gente via aproximava muito, de ninguém, não se ficava longe. aproximava e ficava naquela ilha isolada, né? Tomando conta de todos à sua volta. Isso é assim, é um caminho às vezes sem volta, porque ou você trabalha com uma equipe que você confia, né? E inspira constantemente essa equipe para que ela possa sempre entregar um resultado melhor possível, ou Uhum. então essa equipe talvez não sirva para trabalhar com você, ou você não é o gestor daquela equipe, Sim. né? Porque às vezes quando você não está preparado para ser espelho, né? Você não está preparado para ser gestor, né? Porque o É, gestor é espelho. e também o que você está falando da questão de aproximação, né? É porque você acaba limitando o seu colaborador de ter, às vezes, alguma ideia, de algum comentário. E, assim, independente de ser colaborador, eu acho desrespeitoso você limitar o ser humano. Você Sim, limitar a pessoa que está ali, ela vai trabalhar, ela não está querendo, não está brincando, ela está deixando família, enfim, está indo ali para conquistar algum espaço. E aí você, como responsável, de uma certa forma, pela vida profissional dela, você a limita. É muito desrespeitoso. Eu acho isso desrespeitoso demais enquanto ser humano, né? E aí, trazendo uma outra situação, que eu queria até que você comentasse, se você já teve um exemplo desse, inclusive eu queria até comentar que esse tipo de pensamento que você teve é um nível de pensamento muito maduro, né? Onde participativo, de aproximação, porque existem pessoas que, sinceramente, elas fazem simplesmente o contrário. Elas estão ali e não querem nenhum tipo de participação, ponto final, enfim. Eu vivenciei uma situação antes de vir para cá, numa outra empresa, aonde nós tivemos a passagem de três gestores, três gerentes, né, pela gente. E cada um com uma postura diferente. Um já era mais brincalhão, mas também cobrava resultados, outro já era mais reservado, mas também cobrava resultados, e um terceiro que já era, vamos dizer assim, meio que o meio termo. É, Na gestão dos três, o meu posicionamento, Daniel, foi sempre o mesmo. Tipo, o que ele precisa? Que eu entregue resultados, que eu faça o andamento das questões e entregue para ele. Esse sempre foi o meu pensamento. E eu percebia que alguns colegas se sentiram influenciados pela mudança da gestão desses três. Eles começaram a dizer: nossa, aquele é muito mais participativo, ele está muito próximo da gente, eu consigo entregar melhor. E aí o outro já dizia assim: não, para mim faz indiferença. Então, assim, o que eu quis dizer é que também existe essa questão de você dar andamento ao seu trabalho, independente da influência que o seu gestor tenha sobre você. Assim, eu não tenho dependência de se o meu gerente está bem ou está mal para a entrega de um determinado trabalho que ele me peça. Eu sempre imagino que eles têm as questões dele. Isso eu estou falando num nível harmonioso de trabalho, né, gente? Eu não estou falando de uma pessoa que é autoritária que vive batendo com palavras. Gente, eu estou falando num nível onde você vê que, mesmo tendo diferença de gestores, de gerentes, a gente pode continuar dando andamento do nosso trabalho, mas é evidente que em algum momento eu posso me sentir travado porque eu não consigo uma proximidade com o meu gerente. Sim, de repente, eu vou ter que ter um esforço maior para mostrar o meu trabalho para ele. Mas eu também tenho que ter a maturidade de saber que as pessoas todas são diferentes, tanto nós, que somos liderados e lideramos, como os meus gerentes, os meus diretores, cada um também tem um jeito diferente. Então, às vezes, eu vejo essas relações de dependência como justificativa de não entrega de resultado. O que você acha? é. E que não, teoricamente não tem nada a ver, né? Porque está muito voltado, relacionado ao teu comprometimento.
independente do A, B ou C, né? De qual pessoa seja. Então, Sim. assim, você falou uma coisa assim engraçada, né? Que tinha um que era mais brincalhão e cobrava. Aí tá a questão lá que o Lucas perguntou lá atrás, a questão do limite, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem entender que a pessoa brinca, mas quer resultado, Uhum. né? Que a forma de brincar é uma forma simplesmente de tornar o ambiente mais harmonioso, Mais leve, né? mais leve. Porque, né, como se a gente parar para pensar, acordado a gente fica mais tempo no trabalho do que dentro de casa, Sim. né? Acordado, obviamente. E depois, maior parte, depois dormindo, algumas pessoas. Quem não perde o Entendi. sono durante a madrugada, tudo bem. É. Mas, assim, sempre a gente tem que pensar no eu como o profissional exemplar, vamos dizer assim, para entregar o melhor que eu tenho. Isso é Uhum. muito importante, independente de qual gerente esteja passando por aquele momento, né? Eu já vivenciei uma das empresas que eu trabalhei, eu tinha um gestor, vamos dizer assim, né? Que era direto ligado ao dono de uma empresa e que era extremamente a cobrança muito forte. Abaixo Uhum. dele tinha um superintendente que levava as coisas mais na brincadeira. E aí você tem que saber dançar, né, nesses dois, nessa meiuca, entendeu? Você tem que entregar, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque senão o superintendente pode achar que você está querendo o lugar dele, né? Porque Sim. ainda existe ainda esse tipo de pensamento, né? As pessoas, vai roubar o meu lugar, vai tomar o meu lugar, e isso é mais do que comprovado, ninguém toma o lugar de ninguém, né? As pessoas conquistam o seu espaço, entendeu? As pessoas conquistam pelo que ela traz consigo, pelas suas Talento, cada um tem experiências. o seu, né? Oi? Talento, cada um tem o seu. Conhecimento, todo Talento, mundo cada um tem o aprende, né? seu, Talento é com seu. certeza. Então, por isso que é importante a gente sempre frisar o eu, né? Quais são os meus princípios, né? Quais são assim as minhas intenções dentro da empresa, né? É fazer a grande engrenagem girar, né, redonda com todas as peças perfeitamente, ou eu quero em algum momento que essa engrenagem ela falhe, né? Então assim, a minha entrega contribui para que todo o ambiente o qual eu trabalho, seja em hospital, né, em qualquer área, o meu papel é extremamente importante para que essa grande roda funcione perfeitamente. Uhum. Entendeu? E para isso existe o papel daquela pessoa que tem que cobrar, que é a parte chata da liderança. Né? Muita gente Uhum. acha que ser líder é muito bom, né? Enfim, que ser gestor é muito bom, É a questão do né? poder. Eu tenho É poder. questão do poder, né? E na verdade, as pessoas não têm noção do que vem acima, né, da gente, né? Da gente, ou enfim, de todos os que ocupam um espaço aonde tem um nível de cobrança muito alto, né? Nós, como profissionais da saúde, a nossa matéria-prima não é um pedaço de madeira em que o marceneiro transforma numa bancada, né? A nossa matéria-prima são vidas. A gente tem que ter dinamismo no trabalho, comprometimento com o que entrega, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, fica naquela dicotomia que nós falamos no início, né? O que que eu trago comigo? Quais são os meus anseios? Quais são os meus medos? As minhas incertezas? As minhas inseguranças? Será que eu tenho quem me suporte dentro da minha empresa? Uhum. Né? Isso é muito importante. Será que eu tenho quem me suporte? A gente não precisa de bengala. Suporte não é bengala. Mas a gente precisa de alguém que nos suporte. Nos Né? Uma ampare, né? vez, uma vez eu falando dando um treinamento numa das minhas experiências, né? E para um certo grupo, e eu falava que aquele grupo era um grupo de técnicos de enfermagem. E eu falava que aquele grupo era como se fossem gases. Entende? Gases como gases que enche bola, né? O gás hélio, que bota a bola para cima. Aquele grupo era como se fosse o gás hélio que deixava a minha bola lá em cima. Não minha bola do poder, mas a minha Uhum. bola, porque assim, pra gente não desanimar, porque a gente encontra dificuldade no caminho, né? Tem sempre aquele que puxa para trás. Então a gente precisa de pessoas abaixo também como apoiadores, como suporte. E acima também, obviamente. Né? A Sim. questão
alguém que confie em você, da mesma forma que você confia na sua equipe, tem que ter alguém acima de você que confie no seu trabalho, confie no seu talento, no seu conhecimento, né? É uma cadeia, é um efeito cascata, né? Eu confio quem está abaixo, quem está acima tem que confiar em mim. Se falta confiança, esse elo em algum momento foi rompido, né? Sim. E aí a gente tem que fazer toda talvez uma cadeia reversa para ver aonde esse elo se quebrou, por que está dando errado. Porque relacionamento, né, no sentido profissional, para baixo e para cima, tá baseado completamente em confiança, credibilidade, em, em suportar, como eu falei, né? Às vezes a gente surta, né? Todo mundo deve ter um momento de surto. Você na área de custos, enfim, deve ter lá seu momento, às vezes, para entregar sua planilha, né? Entregar lá curva ABC, né, do mês, enfim, o que para alguma área, e que você deve ter um momento de surto. Isso é comum. Uhum. E a gente precisa de alguém que nos suporte, né, nesse momento. Entendeu? E até trazendo agora uma outra situação que você comentou aqui, que eu acho muito interessante também, já que a gente está lidando do eu, indivíduo, e o eu gestor, muitas das vezes nessa questão de confiança, a gente acaba criando também, em algum momento, uma relação de intimidade. E, assim, a intimidade para mim, eu, Daniel, como eu trato ela? Eu sou da área de custos, eu tenho acesso a informações muito confidenciais, que fazem parte do trabalho. Isso não é motivo para me sentir engrandecido, isso faz parte do trabalho. Eu não tenho que é, me sentir lá em cima, enfim, tipo, Daniel, tire a sandalinha, bote o pé no chão, a verdade é essa. E sabendo que você é um empregado, você desenvolve atividades e você tem acesso a muitas informações confidenciais. E por estar mais próximo da diretoria e de alguns outros gestores, acaba criando, em algum momento, uma relação de intimidade. Em que sentido intimidade? Em algum momento, o diretor, porque você está comentando sobre certas questões, ele vê em você uma pessoa confiável e começa até, em algum momento, desdobrar assuntos pessoais. Faz parte da relação de confiança, né? Eu levo isso muito como uma espécie de teste, não que a pessoa está fazendo isso intencional, mas se ela se abriu e começou a falar essas coisas para você, exatamente naquele momento que você tem que demonstrar que você possui, você é merecedor daquela confiança. Mas eu entendo que é, eu não sou parte da família dessa pessoa. Eu não faço parte do seio familiar dessa pessoa. E assim, para mim isso na minha cabeça seria muito claro. Convivo na casa de algumas gestões acima de mim, mas sempre sabendo que eu ali naquele momento ou no trabalho, eu tenho a minha posição e eu não devo misturar as coisas. Por mais que o meu gestor me dê a liberdade para pegar um iogurte na geladeira dele, um exemplo, no grau de confiança que eu estou querendo dizer, né? Por Uhum. mais que me dê essa abertura inteira, eu preciso entender que ele é o meu diretor, ele está acima de mim. Eu não consigo me sentir Isso você à diz dentro do vontade. ambiente de trabalho ou fora do trabalho? Não, e fora do ambiente de trabalho, nos happy hours e tudo, então acontece de acontecer, de você saber, de falar para você sobre coisas da própria vida deles, assim, desabafarem. Aquele momento é aquele momento. Eu não tenho que trazer Uhum. isso para dentro da empresa, e aí daqui a pouco eu já estou sentado do lado da cadeira da diretora, penteando o cabelo dela. Então, isso que às vezes eu percebo que as pessoas misturam um pouco, mas isso eu acho que vai muito da maturidade. Por mais liberdade que a sua gestão maior te dê, ou eu, como gestor, dê para os meus liderados, eu não espero que essa intimidade seja invadida. E eu observo, às vezes, que as pessoas confundem um pouco isso e, e perdem grandes oportunidades, às vezes, de alcançarem cargos maiores por conta de pequenas coisinhas dessa. Ouviu alguma coisa e aí no dia seguinte a empresa inteira está sabendo porque a pessoa não soube lidar com aquela situação. Não sei se você já passou alguma coisa assim, ou ouviu Sim, falar. já. Importante, né, a gente falar um pouco sobre a questão do limite. A gente já falou do limite, mas assim, a questão da liberdade.
né? Porque aí entra um erro mútuo, né? Porque tem aquele que dá liberdade, porque só entra na minha intimidade ou só tira a minha liberdade aquela pessoa que eu permito, Uhum. né? E aí tem aquele que mesmo eu é, dando limites, não respeita. Aí entra a falta de maturidade. Que aí também é um papel da liderança, né? Seja qual nível, orientar e desenvolver essa pessoa. Porque quando a gente fala Uhum. em desenvolvimento, não é só desenvolvimento técnico, mas também comportamental, né? Eu, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente fala do eu, né, do eu pessoa, eu. Assim, eu trabalhei numa empresa, um período razoavelmente curto, numa empresa que tinha muitos recursos, vamos dizer Uhum. assim. E por ter muitos recursos, não quer dizer que o funcionário, né, o colaborador, tem a liberdade de se sentir em casa, entende? Então, por exemplo, tinha lá uma geladeira com tudo que você possa imaginar para os donos da empresa e para os Uhum. colaboradores, era tudo a mesma coisa. Uma empresa muito pequena, bem familiar, mas assim, aquele colaborador que chegava e pegava, por exemplo, alguma coisa na gaveta da geladeira lá embaixo, sei lá, uma fruta, uma coisa assim, na hora de guardar, né, a gaveta da geladeira, ele não guardava com a mão, não empurrava com a mão. Ele Sim, empurrava né? com o pé. Ele empurrava com o pé. Né? Até o dia que eu cheguei e perguntei se ele fazia isso na casa dele. Né? Porque o trabalho, querendo ou não, é um segmento, né? A sequência a nossa casa é segmento do trabalho e vice-versa. Então a gente precisa, às vezes, colocar a pessoa no lugar dela, né? Ela se situar, Trazê-la para a né? realidade, se situar, entendeu? Só que aí entra tudo aquilo que a gente fala, aquilo que eu falei lá atrás, cultura. Cultura. Qual é a cultura da empresa quando essa pessoa chega na empresa? Né? A gente prepara o colaborador quando ele chega na empresa a ter zelo pelas coisas, a ter olhar de dono, por mais que ele não receba como dono, mas ter olhar de dono, porque dali ele tira o seu sustento. Será que a gente integra o colaborador dessa forma? E às vezes, será que a gente, quando recebe um colaborador do RH para compor a nossa equipe, a gente entende e consegue enxergar o colaborador como um todo? Né? O meio, a sociedade em que vive, Uhum. né? O que ele traz com ele, né? De experiências negativas, positivas, de conhecimento. Né? Então, assim, tudo isso, né, compõe esse clima que você falou aí agora, tipo de abrir a geladeira e pegar um iogurte na casa do gerente, vamos supor. Né? Porque talvez o gerente não tenha dado o limite, ou ele deu o limite e a pessoa avançou o sinal. Essa pessoa tem que ser situada. Olha só, aterriza aqui, vamos lá, né, né, você tem toda a liberdade comigo, a gente trabalha juntos, não sei o quê, nananana, né, tenho muita estima por você, admiro o seu trabalho, mas na minha casa você não vai fazer isso, entendeu? Então, assim, tem muito erro da parte baixa da pirâmide, vamos dizer, né, do operacional, mas também tem um erro de limite de cima, porque às vezes o líder também não está preparado para ser líder. Né? O gestor não está preparado para ser gestor. Às vezes as empresas promovem e promovem para o abismo. Né? Não sei se você já ouviu falar, né, nas promoções para o abismo. Acha, né, é muito comum naquela questão da liderança paternalista, né? Do bom relacionamento. Eu me dou muito bem com Uhum. fulano, com cicrano, e aí eu promovo essa pessoa. Essa promoção, às vezes a pessoa não tem competência técnica, não tem competência, as habilidades, né? Não tem nenhuma competência cabível para aquele cargo e você promove. Essa Uhum. promoção é uma promoção que a gente chama de promoção para o abismo, porque amanhã, né, ou mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai cair.
entendeu? Porque ela não foi preparada, né? Para isso a gente fala muito, né, do chá da competência, Uhum, né? Avaliar, né, a promoção, né? Enfim, tá baseado no chá, né, no conhecimento, habilidades e atitudes, né? uhum, E aí o gestor, às vezes, foi colocado naquele cargo, mas não foi avaliado como base na avaliação dele o chá da competência, né? Talvez muitos que estão aí entrando agora na live nunca ouviu falar do chá, né? Mas é uma ferramenta, é uma teoria onde a gente consegue avaliar o nosso colaborador para ver se ele é capaz ou não de assumir determinada função. Se ele, o que é o chá, né? Conhecimento, habilidades e atitude. Né? Não adianta ter conhecimento, faculdade, pós-graduação, MBA e tudo mais, mas não tem habilidade para o cargo, nenhuma aptidão, uhum. né? Mesma coisa ter MBA e tudo mais e não tem atitude, entendeu? Então, o chá, né, essa ferramenta é uma forma da gente promover de uma forma mais correta através do mérito, né, pelo que a pessoa é, E, entendeu? assim, fazendo até um breve comentário aqui, a gente está falando muito do gestor, né? Às vezes é colocado, às vezes não, grande parte das vezes é colocado como muitas coisas da responsabilidade do gestor. A gente sabe que ele precisa ter várias responsabilidades. Ele não está só fazendo a gestão do setor, na gestão técnica, ele está fazendo a gestão da vida vida profissional de um colaborador. Eu ouvi há uns 12 anos atrás de uma enfermeira que eu achei muito lindo da parte dela quando ela estava conversando comigo, ela falando: Daniel, eu preciso fazer uma redução no meu centro cirúrgico. Só que eu estou muito preocupada, não é nem com o andamento do setor. Estou preocupada em colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Eu vou abarrotar o mercado de trabalho. Olha a visão dela. Ela estava com uma visão assim de tipo, eu vou colocar mais pessoas desempregadas. Mas assim, já estava decidido que ela tinha que fazer isso mesmo, ela ia fazer. Só que ela estava preocupada com essa questão. Então, é uma visão holística, onde realmente, assim, aqui em Goiás, a gente tem. Eu acabei adquirindo essa fala, eu não tinha. Tem alguns coordenadores que falam assim: quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem no seu setor? É uma visão que eles falam às vezes, né, eu sou o pai, suas crianças, né? E o coordenador ele tem 10 ou 15 liderados, e aí essa visão de que eles são os filhos dele. E eu acabei incorporando meio que isso, e claro que não passando a mão na cabeça, mas é uma visão que eles têm aqui, mas eu acho que é cultural isso, tá? E eu acho que é mais ou menos essa visão, é a visão de proteção do seu colaborador, é a visão de desenvolvimento dele enquanto pessoa, é responsabilidade sua. Ele não vai esquecer nunca um dia de que quem foi o gerente dele, o diretor dele, o gestor dele, foi você. Ainda mais a gente que tem uma ligação muito próxima, muito direta. Eu sei porque eu me lembro dos meus primeiros gestores, da relação que eu tive com meus primeiros. E aí, quando esse poder está na sua mão, a responsabilidade dobra. Porque você está tomando conta de uma mãe de família que tem um filho em casa, de um pai de família que tem em casa. Não é só processo. Então, eu vejo também, nesse momento, é o meu eu indivíduo e o meu eu gestor fundido. Porque eu não Uhum. sou assim só na hora da gestão, eu sou assim no meu ser, em No seu casa, eu, no meu, no meu eu, no seu eu eu. tenho essa ideia de proteção. E aí, eu queria até trazer essa questão aqui para conversar com você. Até que ponto você percebe, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um jeito, né? Uns mais reservados, outros mais extrovertidos, outros mais abraçam, mais acolhedores. Essas pessoas que são muito recolhidas, muito centradas, mas elas entendem muito bem o andamento do trabalho, elas acabam precisando desenvolver esse lado mais sentimental, mais emocional, a inteligência emocional. Eu sinto que se a equipe não tiver maturidade, esse gestor que ele já é mais fechado, mais recluso, ele foi promovido por algum motivo, mas fazer o quê? Ele está ali, é, a equipe se desfaz e ela joga a culpa todinha em cima dele, porque ele não conseguiu aproximar a equipe dele. Porque tem Sim. pessoas que são assim. Eu já passei por isso de um gerente muito acolhedor,
para um gerente que ele é mais centrado em resultados, mas a coisa precisa andar. Eu tenho que ter a maturidade suficiente para fazer a coisa andar. Eu não posso ficar colocando a culpa toda nele, dizendo assim, nossa, ele é muito fechado, ele não traz uma maçã para mim todo dia para a gente comer junto. Não pode ser assim, né? Não existe, não temos como é que eu vou te dizer? A gente colocar é, uma moeda de troca, vamos botar assim. Não tem como. Nosso papel nessa relação, né, líder e liderado, enfim, é sempre desenvolver, estimular, fazer crescer, acolher, independente da forma. Por exemplo, você falou que aí em Goiás é muito comum, né, meio cultural, né, quantos filhos você tem, não sei o que lá. É. Né? Pelo menos na área da saúde eu escuto muito isso. Aqui em Petrópolis também tem isso. No Rio não Uhum. tem isso. No É. Rio não tem. No Rio são colaboradores, né, enfim, que cooperam para um objetivo final, para o resultado final da empresa. Entendeu? Não existe essa preocupação de como filho. Apesar de que eu tenho, né, Uhum. como princípio, de não chamá-los como filhos, né? Tem um grupo grande, mas nunca os chamei de filhos, enfim. Ou de minhas, por exemplo, trabalhei num lugar que era assim, as minhas meninas, né? A gerente de enfermagem onde eu trabalhava falava assim, que as Uhum. técnicas de enfermagem, as minhas meninas, não sei o que lá. Não, mas elas não são suas, são da empresa, né? Eu tinha sempre essa colocação, né? Mas isso é cultural. E que isso, na verdade, não interfere diretamente na gestão. O que vai interferir é a ação do líder, entendeu? Se ele é um líder que inspira, se ele é um líder que está junto nas dificuldades, ou se é aquele líder que está distante, entendeu? Se é aquele líder que está completamente out de todas as situações, entendeu? Isso que vai diferenciar e vai fazer aquela pessoa ter com você o dito respeito ou o dito carinho, né, e levar para a vida inteira, né? Nossa, como foi bom trabalhar com fulano, porque me desenvolveu em tal competência que eu não tinha, né? Isso é que fica. Agora, se é meu filho ou se é o meu colaborador, né, teoricamente, isso não vai fazer a diferença para o resultado global, né? E eu tenho muito medo dessa questão de falar do meu filho, das minhas meninas, porque sempre remete àquela liderança paternalista, né? Por mais que você não seja paternalista, mas sempre leva para o cunho paternalista, né, da promoção, ou então dos benefícios, sempre para aqueles que estão mais próximos de você. Né? Então, não existe um modelo de liderança perfeito, na Uhum. verdade. Né? A gente vai ler sobre liderança, ler, e todas vai ter um ponto positivo, um ponto negativo. Eu, particularmente, tenho uma certa preocupação com duas especificamente, né, pelas linhas de estudo que a gente vai desenvolvendo. Então, aquela liderança autocrática, por exemplo, essa, infelizmente, é um modelo, né, arcaico, né, que a gente já falou, que é um modelo centrado ali no líder, enfim, né, ele toma a decisão, não consulta a equipe. E o modelo centralizador. Né, esse modelo centralizador eu tenho assim certo medo, vamos dizer assim, né? Porque você emperra tudo na mão de uma pessoa. A gente falou isso na outra live e isso é muito perigoso. Então, enfim, eu acho que a gente, além de receber, né, do RH, como eu falei, essa pessoa, conhecer essa pessoa, é papel da gestão treinar as pessoas cada vez mais, fazer exercício diário de empatia, né? Será que como é que você gostaria de ser atendido? Independente de ser atendimento ao cliente ou não, mas ser atendido pelo seu cliente interno, Uhum. né? Porque muitos não têm essa visão. As empresas não preparam seus colaboradores, aquelas empresas que não têm contato, né,
um pouco mais profundo, né, com cadeia cliente-fornecedor, né, gestão da qualidade, não consegue entender que todos os grupos são interligados e interdependem um do outro, entendeu? Então, é papel nosso diário, né, meio que uma doutrina, uma catequese diária, você orientar, estar próximo, né, orientar sempre sobre a cultura da empresa. A gente falou isso na live passada também, cultura organizacional, né? A gente tem que trazer conosco tudo que a gente tem das nossas crenças, própria cultura, das nossas raízes e tudo mais, trazer para dentro da empresa e nós nos adequarmos à empresa. A empresa não vai se adequar à nossa cultura. Mas a gente precisa apresentar todos os dias a cultura da empresa para a nossa equipe. Né? E para isso tem várias ferramentas para a gente apresentar isso. Né? Seja através de treinamento, seja através de uma intranet, seja através de um bate-papo, um feedback diário, que seja para essa pessoa, ou então um acompanhamento diário, sentar lado a lado, todos os dias com esse colaborador. Porque, assim, vivenciei recentemente um caso de uma colaboradora que está na iminência de sair pela supervisão direta, e a supervisora prefere que ela saia do que ter uma conversa para a melhoria dela. Por quê? Porque a demissão é o modelo mais simples de fazer gestão. Não serve, eu demito. Mas aí é onde fica o papel do gestor, que é o desenvolvimento pessoal, que é a capacitação, que é o treinamento, né, a reciclagem. Né? Então, a demissão para o gestor é como eu encaro, né, sempre que acontece uma demissão na minha área, eu sempre tento trazer para mim um exercício de onde eu errei também. Onde eu errei? Óbvio que tem aquelas pessoas que não querem trabalhar mesmo, que você vai buscar onde você errou, você não vai encontrar a solução, melhor, você não vai encontrar a ideia de onde você errou, porque a pessoa não quer. Mas tem aquela pessoa que quer e precisa ser tocada, no sentido de precisa ser alguém que vai lá, dar uma cutucada nela e fala, olha só, você está errada nesse caminho, vai por esse. Esse daqui vai te levar ao sucesso, né? Vai te perpetuar dentro da empresa, vamos dizer assim. Né? Então, esse é o papel do líder, mas existe aquele líder que prefere liderar da forma mais fácil. O funcionário não presta, eu, demito. E aí a gente não consegue criar raízes, não consegue criar histórico organizacional. Entendeu? Trabalhei numa empresa que, assim, num curto período de tempo, tipo assim, em um ano, passaram 3 gerentes de enfermagem. Entendeu? Como? Como pode acontecer isso? Alguma coisa tem de errado. Entendeu? De cima para baixo, né? De alguém acima da gerente, que não tá subsidiando ela, né? De como aquela equipe funciona, de como é a cultura daquele hospital, como é o corpo clínico daquele hospital. Entendeu? E aí não para. Não para. Porque Aí você vai ver também, por exemplo, a empresa que ela dá essa liberdade para o gestor, para ele, não gostei, porque na verdade é isso, não gostei da cara da pessoa. Aí a pessoa vai empurrando o coordenador até ele cair no poço. O colaborador, né? É porque também o RH não tem uma política nesse sentido de travar o coordenador, o líder, o gerente, seja quem for, de não ter esse poder. Porque para você demitir uma pessoa, tem aqueles períodos de avaliação e, vou demitir a pessoa porque, não está desempenhando. Mas você conversou com ela, você teve feedback, você tem isso escrito, você tem esse registro, você avisou o departamento pessoal, porque aí você começa a ver que o gerente, o gestor, ele também é avaliado. Ele não pode simplesmente mandar as pessoas embora. Eu sei que existe essa política, mas se isso não está amarrado no próprio departamento pessoal, o departamento pessoal, quando isso está muito estruturado, ele trava. Por que você está demitindo um funcionário? Mas vamos ver aqui na documentação.
Ah, mas aqui não está dizendo que ele nunca foi um mau funcionário. O que que aconteceu? Alguma coisa de justa causa? Você conversou com ele? Você teve aquelas duas conversas, né, de suspensão, justamente para poder travar o coordenador? Porque eu sei do que você está falando, porque quando eu cheguei aqui, existia essa política inicial. Aos poucos, o RH daqui foi desenvolvendo isso e hoje tinha uma rotatividade enorme do pessoal de enfermagem, do pessoal administrativo, assim, era muita coisa. E aí o pessoal do RH começou a ficar saturado de tentar buscar gente no mercado, porque acontecia isso. Contratava, aí nos 15, nos 45 dias, nossa, o funcionário é maravilhoso, incrível. Nos outros 45, nossa, maravilhoso, incrível. Nossa, vocês encontraram uma pessoa incrível. Quando completava 100 dias, não, eu quero demitir. Ué, mas como assim? Ah, não gostei, não gostei, gente. Não fui Eu com a vou. cara. Isso desestrutura a cultura empresa a cultura inteira da empresa, sabe? Tira, não É, faz sentido. assim, eu sempre falo, né, muito sobre pessoas, porque é uma das coisas que eu mais gosto é lidar com pessoas, né? Então, quando eu fiz minha pós em gestão de pessoas, uma das coisas que eu mais gostava era essa questão da avaliação 360, né, que as empresas não praticam. Ou seja, quando ela não é 360, eu sento, avalio o meu profissional, não dou feedback, ele está ruim ou está ruim, isso segue para o RH, para o departamento pessoal e vai embora. Eu me Quando sinto eu Deus, faço faço o que eu quero. que eu faço o que eu quero. Quando eu faço uma avaliação 360, onde eu sento com o colaborador e aponto os pontos fracos e os pontos fortes dele, aonde ele precisa seguir, melhorar, ou, né, enfim, a chance de sucesso é maior. Tem muita empresa ainda, talvez pelo advento dessa questão da gestão de RH, né, dos vários cursinhos que foram surgindo, né, curso é, de 2 anos, o Politécnico de Gestão de RH, não sei o que lá, e aí falta mesmo aquele cunho do gostar de pessoas, de desenvolver pessoas, de trazer para dentro dos RHs pessoas que gostam de pessoas e não gostam de papéis. Papel, Uhum. burocracia e DP. RH é pessoa, né? É querer desenvolver pessoas. Então, a gente tem essa preocupação em querer sempre aprimorar. E a melhor forma do aprimoramento nesse momento com o colaborador é avaliação 360, mostrando sempre aonde ele está falhando. E não existe essa de 45 tá bom, 90 tá excelente, 120 quero demitir. Se teve isso, tem falha profunda na gestão, que não conseguiu identificar. Porque, como eu falei, por mais que você possa ter uma pessoa multifacetária, né, você é o mesmo. Seu eu é o seu eu quando você entra e quando sai. Entendeu? Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado. E outra coisa com relação às demissões, né, que eu falei que a forma mais fácil é demitir, né, para o gestor, aquele gestor que não quer ter trabalho, é o histórico punitivo, aquilo que você falou. Qual é o histórico punitivo do colaborador? Nós temos hoje, né, a CLT que nos subsidia, né, com todas as regras e legislação que pode estar acarretando na demissão daquele colaborador se realmente ele é uma pessoa não apta para aquela função, porque não existe pessoa ruim, mas existe Uhum. pessoas não aptas para a função, né? E você aplica a sanção pertinente. Apesar de não gostar muito desse modelo arcaico de advertência, de suspensão, mas é isso que nós temos no momento para respaldar a empresa, enfim, te respaldar como gestor. Respaldar a empresa e se respaldar, né? Porque E ele te pode simplesmente respaldar como dizer, ah, gestor. ele está me mandando embora porque ele está fazendo assédio comigo. E sim. Então a gente tem sempre que tomar cuidado e ter histórico punitivo. Assim, eu canso de chegar para mim pedido de demissão de colaborador, quando eu peço, cadê o histórico punitivo? Levanta junto ao RH, o departamento pessoal, enfim, né, a administração de pessoal. E aí não existe histórico punitivo. Como é que a pessoa ficou ruim do dia para a noite? É. Né? Isso não existe, E você entendeu? está fazendo um tiro no pé em você mesmo. Sim. Você está demonstrando que você não é um bom gestor, porque se você não tem justificativa para você dispensar uma determinada pessoa, você tem que se respaldar, você tem que escrever.
As pessoas têm medo de escrever. Por que que você está mandando embora? Não. É, faz aí. Conversa com ele. Não, é você. Você ficou responsável pela pessoa durante um monte de tempo. Aí de uma hora para outra a pessoa já não serve mais. Você entrega um papelzinho, um bilhetinho para o RH conversar com a pessoa. E aí fica aquela, sabe? Eu acho que o papel da liderança ela tem que sempre se respaldar no respeito enquanto pessoa. Você está tratando com uma pessoa. Tem ali o papel de liderança, de liderado, gestor, mas eu acho que o grande cunho, independente de qualquer coisa, você está tratando com um ser humano. Você tem o poder nas suas mãos ali, poder entre aspas, de ficar decidindo a vida profissional dentro da empresa. Está nas suas mãos, você é responsável. E é o que você Sim. falou, é uma via de mão dupla. Quando eu trato mal meu funcionário, quando eu não o respeito, quando eu não desenvolvo ele, eu não crio situações para ele desenvolver dentro da empresa, eu estou criando um histórico para essa própria pessoa chegar e dizer: Daniel sempre foi um péssimo gestor. Eu sempre cheguei, fiz o que eu tinha que fazer, bati meu ponto e fui embora. Ele não sabe nem que eu sou casado. Pensa isso. Uhum. Você não E conhece aí, você não conhece o eu da pessoa. não, você não viu o que você falou da questão da cultura. Você não sabe de onde a pessoa veio. Todos os funcionários que passaram pela minha mão, eu sei de onde eles vieram, o estado de onde eles vieram, a luta que eles tiveram aqui. Eu não preciso saber se todos os dias a pessoa dormiu com edredom ou não. Mas eu preciso saber o histórico da pessoa, o histórico escolar, o histórico dela de desenvolvimento, até mesmo dentro da própria empresa, que às vezes ela veio de outro setor para você, né? Sim. Você precisa entender o que a pessoa pode te dar para que você possa saber cobrar também. Então, eu acho que existe muita falta de respeito e individualismo, né? Valorização só do eu, do eu, do eu, do eu. Dudu, tá quase no final, eu só vou fazer uma consideração final e vou deixar para você terminar, tá? Tá Ok. faltando acho que 3 ou 4 minutos. No caso aqui, eu só agradecer a todo mundo que participou da live. A gente vai estar fazendo várias outras lives falando sobre essas dificuldades que a gente tem. Esse assunto mesmo, a gente podia estar falando 3, 4, 5 horas, porque tem muita situação para falar. Mas esse tema é justamente para poder mostrar que ser gestor ele não é fácil, porque você não é só gestor do setor técnico burocrático, você é gestor de vida. Você é gestor da sua vida, gestor da vida da pessoa que está com você. E aí cada um em determinado local vai chamar o que quiser, né? Como você falou, em algum lugar chama colaborador, outro minhas filhas, uns falam que é minhas meninas, os meus meninos, mas sempre entendendo que na verdade você é o que está o cabeça da situação ali, mas que não significa que é só a sua cabeça que tem que pensar. Eu não sou perfeito, por isso que eu sento com os meus colaboradores, eu não sei. Me tira uma dúvida, o que você acha sobre isso? Na minha visão, eu só estou conseguindo enxergar até aqui. Você consegue ver até outro lugar, já que é você que está na operação? Essa troca tem que acontecer, senão a coisa não funciona. E aí eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui e deixar agora a palavra com você. Ficou pouquinho tempo para mim. Vou só assim falar para a gente nunca esquecer do eu, né, da pessoa, do indivíduo. É muito importante. Então, assim, receber o colaborador novo, conheça o colaborador, saiba das suas origens, no sentido de cultura, de onde veio, né, e o que ele espera da empresa. Isso é muito importante também, né, e o que você espera dele. Isso é, assim, fundamental, né, os papéis têm que estar muito claro sobre a Uhum. mesa. Deixo como um exercício, né, a gente sempre tentar exercer uma função de liderança democrática, né? Ouvir, fazer aquele exercício da Disney, né? Onde lá pergunta, né? Se a Disney fosse sua, né? Se a empresa fosse sua, né? O que você faria? Né? Eu tenho tentado trazer isso para dentro da minha realidade hoje, onde eu trabalho, né? E tem gerado muitos frutos, porque às vezes o colaborador encontra uma falha onde você não encontrou, entendeu? Então, assim, é dar voz ao eu que muitas vezes não tem. Então, a gente, antes de ser gestor de um setor, como você falou, nós somos gestor de pessoas, né? A gente pode ter dinheiro para tecnologia, para comprar o melhor tomógrafo, gerir muito bem custos, mas a gente não gere pessoas de forma a enxergar o íntimo do eu, a gente não consegue avançar.
Então, assim, agradecer a presença de todos, comentários, né? E falar que em breve a gente está aí com outras lives, enfim, com a participação do povo. Isso. Tá Dudu, bom? 7 segundinhos, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. E a gente, em outras, a gente